Boa noite, turma de ética. Hoje, finalmente, vamos conseguir ter aula normal, né? Na terça-feira passada, a professora Tereza avançou pelo nosso horário. Peço desculpas, tentei evitar, mas não consegui. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui um slide. Tem um slide. Eu vou comentar um slide com vocês bem rapidinho e vou fazer uma proposta, tá? Essa é o que eu tenho programado para hoje. E, caso alguém tenha alguma pergunta, eu vejo o que eu posso fazer para responder. Vamos lá. Boa noite novamente. Só lembrando, vocês já devem saber, semana que vem não vai ter aula, a gente só vai voltar a se encontrar em janeiro. E eu tenho uma proposta para vocês. Nós temos um livro-texto onde eu exploro 7 capítulos para poder falar de ética profissional no curso aqui da graduação. Eu divido os 4 primeiros capítulos, que são a introdução e até o capítulo 3, para fazer para P1, e capítulos 4, 5 e 6 para fazer para P2. Eu vou falar agora rapidamente, depois eu vou fazer a apresentação que eu me programei para falar, e depois eu volto para encerrar com esse assunto. Como a gente vai ter aí 2 semanas, ou 3 no máximo, de recesso, por causa de fim de ano, eu vou propor para quem quiser fazer um resumo de cada capítulo. Então, vão ser 7 arquivos, um resumo de cada capítulo, e me entregando logo depois que a gente começar. Então, entrou janeiro, se você tem os resumos, eu recebo os resumos e fazemos uma P1. 1, 2 semanas depois, recebo os resumos do capítulo 4, 5 e 6 e faço P2. Então, para quem fizer resumos durante esse período, quando entrar janeiro, a gente pode fazer uma avaliação de ética. Se você ficar contente com a nota que eu vou dar, porque eu tenho uma maneira de avaliar que tenho usado em ética profissional já há muito tempo, e ela tem dado muito certo, e ela se baseia na forma como o aluno participa da aula, de um modo geral. Então, se eu tiver lá 7, 8, 5, 6, sei lá, com base nessa metodologia, se tiver ok para você, beleza. E caso você queira continuar, eu vou levar algumas outras ideias alternativas que eu estou pensando em termos de ética. Tá? Então, vou ter essa possibilidade. Vou explicar melhor no final, e hoje não vai demorar, vou fazer a apresentação rapidinho e depois volto nesse assunto. Vamos lá. Bom, eu passei para vocês um questionário que eu passo já há um tempo com toda a turma de ética. Nesse questionário tem uma investigação específica que eu gosto de fazer, que é essa última pergunta, esse último dado que eu estou mostrando, onde está escrito a palavra ética própria e alheia. O meu interesse é medir esse desnível de como a gente vê a nossa própria ética e como é que nós vemos a ética das outras pessoas. Tá?
Então, sempre tem esse desnível, nós sempre temos uma percepção de que a nossa própria ética, o nosso próprio comportamento, o nosso próprio entendimento sobre moral, sobre bem ou mal, bondade ou maldade, ele sempre é melhor do que os outros. Então, como todos nós pensamos assim, então, se eu penso assim, se você pensa assim, o que está acontecendo na verdade? Né? A gente sempre tem uma percepção de que nós somos melhores do que os outros, nós somos melhores do que a média. Então, falar sobre isso é interessante, mas é bom ver números. E aí eu peço para vocês responderem esse questionário e depois eu faço uma junção, eu falo sobre a turma de vocês especificamente, depois eu comparo esses números com os números que eu tenho até a turma anterior. Então, eu preparei essa lâmina aí, que resume, mais ou menos, todo o levantamento que eu fiz até a turma anterior. Então, eu tenho lá 112 pessoas que responderam. Tenho outras também, mas eu não juntei. Em princípio, eu peguei essa amostra, que tem só 112. E nós vamos ver nesse primeiro slide um resumo do que essas pessoas antes de vocês responderam. Quando eu fiz esse levantamento para a aula de terça-feira, eu acho que só 16 de vocês tinham respondido. Hoje, eu chequei antes da aula, já tinha subido para 23, ou seja, 7 pessoas a mais responderam. E talvez, se eu fosse fazer o levantamento, ia dar um pouquinho de divergência do que eu vou apresentar. Mas... Professor, só um instante. Eu queria comentar algo sobre o que você falou, só que você foi emendando, eu não consegui te parar. Mas tem que ser assim como você fez, tá certo, vai lá. Tá. Você mencionou a ética, você falou rápido sobre ética e sobre a visão que você tem a respeito de si mesmo, que geralmente é mais positiva perante aos outros. Isso. Você não acha que isso, com o passar do tempo, está deixando de ser verdade? Eu percebo, pelo menos na nossa geração, a galera mais jovem, que o pessoal tem uma visão muito mais negativa a respeito do próprio eu do que se tinha, por exemplo, na sua geração. O que você acha a respeito disso? Bom, esses dados que eu trouxe, eles dizem o contrário, mas o que você falou me interessa muito, porque, assim, eu nunca quis muito lecionar ética, porque eu acho que falta muito para mim, mas, assim, dentro do que eu posso fazer, eu gosto muito de fazer essas verificações. E isso que você acabou de falar, para mim, é muito importante. Eu realmente gostaria de saber o que a geração mais nova ela tem de diferente da minha. Né? Eu tenho já alguns palpites sobre isso, mas eu tenho a impressão, João Pedro, né? Que não, assim, os dados que eu tenho, eles dizem o contrário. Quer dizer, a maior base dos dados que eu tenho é de pessoas jovens, na faixa aí entre 20 e 30, e normalmente tem esse desnível. O que acontece é que esse desnível é um pouco maior ou um pouco menor quando a gente começa a fazer algumas arrumações que eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu separo por gênero, ou por renda, ou por bairro onde mora. Você vê que muda um pouquinho. Mas se você puder me dar indicações mais objetivas sobre o que você falou, por exemplo, se você leu num artigo, ou se você tem essa percepção baseada em alguma coisa que eu poderia medir, isso é de extremo interesse aqui. Por exemplo, eu falei agora, para a gente ter uma boa passagem, digamos assim, com essa disciplina, para que eu possa oferecer um facilitador para vocês, eu vou oferecer a oportunidade de fazer um estudo bem tranquilo durante aí essas semanas de recesso, e quando voltar, quem quiser pede para fazer uma prova, eu vou dar uma prova, se teve nota e passou. Porém, eu estou supondo que alguns vão querer ficar. Esses que vão ficar, eu tenho a impressão que a gente vai poder fazer uma aula de ética do jeito que eu gosto de fazer quando tinha a presencial, que eu explorava muitas questões de ordem sexual, de ordem social, de ordem entre os países, né? Comentava alguns pensamentos que eu tenho que envolvem coisas bem de bruxa mesmo que estão na nossa cabeça. E isso que você acabou de falar me interessaria muito, se você puder
me interessei demais pelo que você falou. Como é que está essa autopercepção ética das pessoas mais jovens? Porque não é... pode falar, pode falar. O que eu penso, na verdade, não, com certeza não tem uma base científica relevante como a que você está falando, obviamente. A minha também não tem, não. A minha também não tem, não. Não, mas é que eu penso, na verdade, você falou dos 20 ao 30. Eu acho que 20 e 30 já tem um espaço aí de penumbra. Eu não diria eu diria que é um meio termo, na verdade. Porque eu sinto que o pessoal de 30 pelo menos, claro, você falou que muda também de onde mora, do gênero e coisas afim. Mas, assim, concordo, provavelmente sim, mas eu estou dizendo, obviamente, se eu não estou falando de forma científica, eu estou falando de forma do meu núcleo, né? Então, assim, eu moro na Zona Sul, já tem um tempo, não moro toda a minha vida, mas moro agora recentemente, e foi a fase que eu mais fiz amigos. Então, assim, eu fiz mais amigos na Zona Sul. E eu sinto que a galera tem uma visão bastante negativa do próprio ser, assim, tipo... E com base nisso, você começa a entrar em rede social e ver redes sociais de pessoas que você já viu, mas não conhece. Mas você vê que existe esse padrão, assim... não padrão, né? Mas existe um crescimento nessa autodepreciação que eu acho que está mais do 25 para baixo. Eu acho que se bobear o 30 pode criar uma certa divergência de interpretação por conta de já ser uma geração, né, diferente. Então, João Pedro, o que eu ia tentar fazer nessa avaliação era pedir para vocês responderem vocês próprios e cada um conseguir mais 4 ou 5, né? Que aí a gente ia ter uma amostra um pouco maior, poderia verificar isso que você está falando. Mas a gente pode voltar a fazer isso em janeiro, por exemplo. Quem quiser continuar, a gente pode pegar isso que você acabou de falar e tentar, como a gente tem essa opinião divergente, a gente tentar obter cientificamente, pelo menos superficialmente, mas com alguma base científica, para tentar esclarecer isso de uma melhor maneira. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amostra anterior que tem mais de 500 respostas e que pega o Brasil inteiro. Foi uma turma de ética que eu não lembro qual foi, mas foi nesse esquema. Eles responderam eles próprios e passaram o questionário para mais 10, 20 pessoas. Então, tive, assim, 500 respostas, se não me engano. Eu posso ir lá e dar uma olhada e a gente vê se tem algum tipo de diferença de resposta acima dos 30 anos para corroborar ou negar isso que você está falando. De qualquer forma, o que você acabou de falar me deixou muito feliz, porque foi talvez uma das primeiras intervenções que eu tive na aula de ética, e que a maioria dos professores estão reclamando é justamente de não ter essa intervenção. E o que você falou, para mim, foi muito precioso. Se você puder, se eu esquecer, que eu devo esquecer, me lembre em janeiro e a gente investiga isso, porque eu achei fantástico, tá? O que você falou. Beleza, pode deixar. Valeu. Bom, então, eu vou apresentar para vocês esses números e tem algumas considerações que eu vou fazer sobre isso. Então, esse slide inicial aí, ele mostra tudo que eu consegui coletar. Não estão aí esses 500 respondentes que eu falei, tá em um outro arquivo, mas eu posso, de uma forma, juntar os dois para ver a estatística, mas eu tenho aí, então, 112 respostas, média 23 anos, tá? Então, a maioria foi de homens. Então, a gente tem que entender que essas respostas estão influenciadas por isso aí. A maioria são homens. Vamos lá. A maioria ganha até R$2.000 e vocês vão ver que o fato de ganhar mais altera um pouco a percepção ética. Isso é bem interessante. E, por exemplo, vocês têm em torno... Essa amostra aí, 23. Eu fiz 56 agora. Eu estou 30 anos na frente de vocês. E digo para vocês, a cada 5, 10 anos, a nossa cabeça muda pra caceta. Muda muito, muito, muito mesmo. Eu, quando virei 50 anos, já em 6 anos agora, muita coisa está diferente na minha cabeça. Muita coisa. Então, idade, tempo de trabalho,
porradas que você leva na vida, né? Separação, perda de emprego, esse tipo de coisa, tudo isso vai formatando bastante, vai edificando a gente com relação ao processo decisório ético, né? De ver alguma coisa errada na rua, chamar a atenção dos outros, ou sei lá, de qualquer coisa que possa acontecer. E a renda aparece, eu até estou perguntando lá no final, né, acho que lá na outra lâmina, quais seriam as variáveis. Então, a gente poderia pegar esse semestre para tentar estudar, tentar supor quais seriam as variáveis que a gente poderia investigar e fazer uma primeira investigação. E aí, isso poderia rolar de um período para o outro, e ao longo dos períodos eu poderia coordenar uma pesquisa que várias turmas poderiam ter feito, né? Então, renda me parece que altera a percepção ética. Então, essa amostra aí, 65% ganha até R$ 2.000, e média de idade aí, 23 anos, a gente vê que as pessoas estão no início da carreira. Tá? Então, a maioria dos respondentes, deixa eu ver, mora na Zona Norte, então 40% mais ou menos dessa amostra que está aí na tela é de pessoas da Zona Norte. Eu lembro, eu moro no Recreio, estou no Recreio agora. Eu lembro que numa dessas amostras que eu fiz, o pessoal da Zona Oeste se sentia, era o bairro, a zona do Rio que era mais, a autopercepção ética melhor, era o pessoal da Zona Oeste, né? Eu estou rindo porque eu lembro que eu tinha feito essa brincadeira. Então, eu moro num lugar onde as pessoas se sentem mais éticas. Mas é interessante, como o João Pedro estava acabando de falar, o fato dele estar numa determinada parte da cidade molda a percepção dele, molda as influências que ele tem e que ele causa, acaba existindo aí uma vibe, e as pessoas vão se impregnando desse tipo de coisa. Nos anos de 1990 e 1991, eu, carioca, fui morar na cidade de Goiânia, capital de Goiás. E estando lá, nesses 2 anos, eu vi como que essa expressão que se diz eixo Rio-São Paulo, como é marcante quando a gente não está nesse eixo. Né? Então, o lugar onde a gente mora, o lugar de onde nossos pais vieram, se nossos pais têm ou não educação universitária, um monte de coisas influenciam, a religião que a gente tem e tudo mais, influencia na forma como a gente vê o mundo e, consequentemente, na nossa ética. Então, essas respostas aí estão mais concentradas em pessoas da Zona Norte. E aí vem talvez a pergunta que eu achei mais interessante, né, nesse questionário. Supor a idade dessa mulher. 51% da amostra identificou essa mulher. E tem duas maneiras de se perguntar isso. Você pergunta quantos anos a mulher tem ou você fecha as respostas. Eu achei melhor fechar para evitar ficar no meio termo. Ou você diz que ela tem 20, ou você diz que ela tem 80, ou você diz que não tem condições de responder, que eu achei que foi um número bem alto, 41%. Bom, 51% disse que a mulher tinha 20 anos. Eu coloquei para vocês a foto do lado esquerdo. Quando eu fui procurar material científico para tentar responder isso, que eu não sabia até então, eu vi essa outra foto que eu também conhecia, que é a mesma coisa. Ou seja, quem enxergou a mulher nova, na foto da esquerda, está vendo a mulher, a parte do queixo esquerdo dela, olhando para frente. Né? Tem um penacho na cabeça e a gente consegue ver bem a orelha. As pessoas que deram 80 anos para essa mulher estão vendo uma mulher bem mais velha, abaixada assim, ó, com o queixo encostado aqui, vestindo tipo um casaco preto, alguma coisa assim. Então, eu, quando tive acesso a isso, achei muito interessante, porque quem vê uma das mulheres, depois não consegue mais ver a outra, ou quando consegue ver a outra, isso causa uma confusão muito grande na nossa cabeça. E os 41% que não tiveram condições de avaliar podem ter tido alguma confusão mental de ter, ou de repente, visto as duas e tudo mais. Tá? E a da esquerda é a mesma coisa, é uma jovem muito parecida, olhando para frente, com o rosto meio para a esquerda, e uma pessoa mais velha também com o queixo abaixado, né? Mais idosa. E aí eu fui ver qual é a resposta disso. Normalmente, quando a pessoa é mais jovem, ou se sente mais jovem, etc., ele tende a olhar a mulher mais jovem, não consegue perceber
a mulher mais velha. E aí a gente vê lá, a maioria das pessoas, a média de idade é baixa, né, 23 anos. Então, é muito natural, nessa amostra que a gente está vendo, que as pessoas vejam mais a mulher mais nova. Tá? Então, eu coloquei aí uma estatística, ó. 68% dessa amostra está abaixo da média, então tem menos de 23 anos. E 32% dessa amostra só está acima. Então, isso justifica esse desnível da maioria de vocês terem visto a mulher mais nova. É a resposta psicológica de quem estuda psicologia sobre esse teste aí. Tá? E isso aí é mais um tipo de verificação, porque, na minha opinião, essa jovialidade, que inclusive foi o papo que o João Pedro puxou aqui comigo, esse fato da gente ser mais novo, meia idade ou mais velho, isso influencia muito na nossa percepção. E essa percepção está retratada aí no que você conseguiu ver no retrato dessa mulher. Tá? Então, isso na minha opinião, é um dos fatores que aulas de ética deveriam estudar, né? Ou pelo menos que isso fosse apresentado. Ó, esse fator aqui é importante. Um dos capítulos desses do livro que eu mandei para vocês trata sobre essas variáveis. Tá? Parece que 2 tipos. Variável que vem de você, que vem da sua família, do seu nascimento, do lugar onde você mora, etc. E outra qualidade de variáveis que a gente desenvolve por estar interagindo, como o João Pedro deixou claro, quando ele foi morar numa outra parte da cidade. Então, o lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente trabalha. Eu falo muito, por exemplo, da profissão dos policiais. Né? Eu não sou policial, já fui militar, mas nunca fui policial. Existe uma percepção de que o policial é muito bruto, é muito arrogante e tal, e aí eu penso, por exemplo, como é que seria se nós fôssemos trabalhar como policiais, como é que a gente moldaria a maneira como a gente lidaria com essa situação. Né? Então, existem variáveis que vêm nos influenciar simplesmente porque a gente trabalha lá. Eu, por exemplo, sou professor universitário, então eu devo ter um jeitão meu de fazer as coisas que são muito comuns entre os professores. Né? Por exemplo, de vez em quando, eu faço algumas palestras sobre finanças pessoais, acho que vocês devem saber disso, e a maneira como eu falo é bem diferente de muitas outras pessoas que eu conheço, porque eu faço questão de falar sobre finanças pessoais com muito orgulho de ser professor de uma universidade federal. Então, eu jamais vou falar uma coisa numa palestra que eu não diga a referência, como a gente está cansado de ver aí nos trabalhos científicos. Eu sempre procuro dar um ar de acadêmico, porque eu sou acadêmico, eu gosto de parecer ser um acadêmico, e eu não vejo muitos acadêmicos falando sobre finanças pessoais. Então, eu tenho a influência de ser um professor, eu tenho a influência de ser um ex-aluno da UFRJ e professor da UFRJ. Então, isso influencia a maneira como eu falo. Né? Bom, a maioria estuda e trabalha, então isso daí é importante, né? O fato de só trabalhar ou só estudar, na minha opinião, apresenta algumas forças para a gente ter alguma conduta ética ou deixar de ter. Então, a maioria dessa amostra estuda e trabalha. E aí chegou no ponto principal, olha. A amostra, até antes de vocês, dá para si uma média 4 e uma média alheia 2,91. Ou seja, em média, existe um desnível de percepção da ética do outro de 28%. E agora, a minha curiosidade está no sentido de tentar ver essa faixa etária aí acima dos 30, proposta pelo João Pedro. Mas esses números, né, as pessoas marcam, está tudo na planilha, o Excel dá isso daí, então existe essa questão. E por que isso é interessante, pessoal? Porque a gente sempre acha, por exemplo, alguém está mentindo aqui, né? Porque se eu dou nota 4 para mim, dou nota 2,1 para você, e você faz a mesma coisa, dá nota 4 para você e 2,1 para mim, o que está acontecendo? Né? Porque eu penso que você é pior do que eu, e você pensa que eu penso que sou melhor que você, e você pensa que é melhor do que eu. Então, como é que a gente vai fazer? Existe uma conclusão, um ponto pacífico, digamos assim, de quem estuda ética,
de que todos nós cometemos diariamente, minuto após minuto, várias transgressões éticas. Okay? Então, existe algo estabelecido, digamos assim, entre os teóricos da ética, que nós somos muito... Por exemplo, até uso o exemplo de acordar. Você está lá dormindo, despertador toca. Abrir os olhos, ali já começa a pensar um monte de merda. E fazer um monte de merda, até chegar a hora de dormir. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, esse desnível aí é importante. A percepção que tem sobre a gente provavelmente é em função dessas várias imperfeições que a gente tem. Então, estar consciente de que nós somos uma bosta, eticamente, digamos assim, estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Se a gente tiver uma consciência de que o nosso comportamento não é bem visto pelas pessoas, talvez isso seja um gatilho para que a gente mude um pouco, para que a gente se esforce um pouco mais, para que talvez essa percepção possa ser diferente, pelo menos em uma ou outra oportunidade. Eu já vi até um vídeo aí no Zap uma vez, ele pega uma sequência de pessoas cometendo boas ações, e na hora que a pessoa comete a primeira ação, isso motiva essa pessoa a cometer uma boa ação, e a boa ação vai passando entre várias pessoas até retornar nessa. Então, como admirador dos estudos de ética, como eu disse forçosamente, ninguém quer lecionar ética, caiu para mim porque eu sou conselheiro do CRC, o que eu acho adequado, inclusive, é um assunto muito importante para a nossa vida, porque nós podemos usar esses conceitos no trabalho, na nossa família, nos nossos hobbies, etc. É muito interessante a gente ver o ponto de vista do outro. Vou tentar provocar aqui alguns debates. Nós temos muitos assuntos em que a gente pode ter opiniões divergentes, então, por que não colocar aqui duas pessoas para cair na porrada aí, dando argumentos e contra-argumentos em vários temas que a gente pode conseguir. Então, é muito bom eu ver o ponto de vista do outro, né? Por que ele pensa assim, por que ele pensa de outra maneira? Isso é muito importante. Então, ter ideia desse desnível parece, para mim, uma coisa importante. E desde muito tempo, a minha primeira apresentação nas aulas de ética é mostrar esses números, mostrando até a turma anterior e a turma atual, que é o que eu vou mostrar logo depois, o que eu vi nos números de vocês. Então, essa percepção de que a gente faz coisas erradas o tempo inteiro, ela é importante, porque entender e assumir esse nosso, vamos chamar de problema, né? Porque não tem como, da raça humana ter esse comportamento meio desviado. E realmente a gente precisa de um esforço. Ter uma vida boa, uma vida de moral boa, não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, se a gente começar com essa percepção de que existe esse desnível, a gente já começa o nosso dia sabendo, caramba, vou tentar evitar aqui, ali, isso e aquilo. Se a gente começar a se acostumar com isso, e isso também é relatado em algumas pesquisas, a gente começa a ver que as coisas mudam. Né? Outro dia, eu moro no Recreio há pouco tempo, há, sei lá, uns 5, 6 anos, passei 2, 3 anos morando na Zona Norte, e antes dessa mudança, eu morava aqui de novo. Então, estava aqui, fui morar na Zona Norte, depois voltei. E eu lembro que nesse meu retorno, eu tenho ainda uma rotina que eu gosto muito de fazer, que é ir comprar o pão de manhã para tomar o café. E aí, no caminho que tem, eu vou andando para o shopping, questão de 5 minutos, tem um shopping atrás da minha casa. Eu percebi que nesse meu retorno para cá eu estava tão feliz, estava tão radiante, que eu fui cumprimentando com bom dia todo mundo que eu estava vendo. E eu vi que as pessoas, antes de eu cumprimentar, algumas delas já tinham me cumprimentado. Então, talvez, quem sabe, pode ter sido por eu já estar nessa vibe, né? Eu já comecei meu dia achando que o dia está maravilhoso, que o lugar onde eu moro é maravilhoso, que a vida é maravilhosa, e acho que criou um espaço de coisa boa e as pessoas foram interagindo comigo. Eu não sei, eu estou sugerindo que a gente tenha essa percepção e que a gente possa usar o que está lá no livro, no processo decisório ético, tem muito do coração da gente e da cabeça, que se a gente pensar um pouco antes de fazer, essa que é a questão da ética, a gente não espera que as pessoas mudem de comportamento, tá?
Ah, vamos estudar ética, a gente vai ser bonzinho. Não é isso. Vamos estudar ética porque eu vou entender por que eu faço ou deixo de fazer algo. Entendendo, eu vou trazer para mim a decisão. Por isso o nome do livro, Processo Decisório Ético. Tem um vídeo no YouTube que o Clóvis de Barros Filho, vocês devem conhecer, ele compara uma pessoa com uma pera, né? E fazendo a diferença. A pera, coitada, a pera não pode ter desejos, né? Qual é a missão da pera na vida? Nascer, crescer, ficar vistosa, alguém ver e comer a pera. O que a pera pode fazer além disso? Nada. Ela está lá, ela vai viver apenas para ser comida, né? É interessante até usar esse tipo de exemplo, porque muitas coisas de relacionamento, de sexo, de coisas assim, são interessantes para a gente perceber. Então, a missão da vida da pera é ser comida, ficar bonita e ser comida. Porque se a pera não for comida, ela vai apodrecer e talvez fique triste por não ter saltado aos olhos de alguém e ter provocado a vontade de alguém vir comê-la. Já um animal, por exemplo, diferente da pera, ele se movimenta, né? Um gato, um cachorro, uma girafa, um elefante, ele precisa do relacionamento para procriar, etc. Então, ele tem os impulsos para procriação e vão lá e resolvem essa questão de uma forma ou de outra. Mas não existe, ou pelo menos eu acho que não existe um animal que pensa, né? Imagina o gato indo atrás da gata, querendo trepar com ela e falar assim, caramba, devo ou não devo comer essa gata? Né? Será que ela está num bom dia hoje? Alguma coisa assim. Então, não existe essa questão, porque os animais irracionais, eles seguem o impulso da natureza e vão lá e agem. Os homens, a raça humana, ao contrário, sentem esse impulso como os animais e, junto com os animais, bem diferentemente da pera, que não tem opção, os animais e os seres humanos têm a opção, a raça humana, quando um homem decide, por exemplo, abordar uma mulher com fins sexuais, etc., ele tem a possibilidade de julgar se aquilo é adequado ou não. Né? Na hora de atravessar uma rua movimentada com um carro de um lado para o outro, ele tem condições de julgar que aquilo é perigoso e que se ele atravessar sem o cuidado, ele vai morrer. Então, esse dom de perceber as variáveis e tomar decisões, por isso que eu acho que é importante a gente ter ideia desse desnível, a gente saber como são as coisas. Então, em princípio, você vai entrar numa discussão já com raiva, puto da vida, então você pode falar, caramba, vou fazer merda, melhor não falar. Então, esse retrocesso nas ações, em função de um processo decisório, é isso que o estudo de ética visa a colocar na nossa cabeça. Que a gente possa avaliar as variáveis e agir ou deixar de agir em função do bem coletivo. Basicamente isso daí. Então, repara, nós temos aí a raça humana, os animais, a pera, e imagina uma pedra. Né? O Clóvis fala de... A pedra, coitado, nem a vida da pera vai ter. Né? Então, os minerais, eles vêm, existem, se vão, nada acontece, ninguém passa por ali e vão comer essa pedra. Né? Então, essa história da pera, comparando com os animais e com os homens, é uma coisa bem interessante. Né? Os vegetais não têm essa possibilidade, os animais têm, mas não tem como usar, porque não tem essa condição, e nós sim, nós temos esses impulsos todos da raiva, do tesão, do excesso de trabalho, etc. A gente tem como aumentar ou diminuir isso. Então, a arte de viver, eu acho que vai ser isso daí, tentar ponderar essas questões do que a vida nos apresenta com o que a gente pode fazer com essas variáveis todas. Vamos às respostas de vocês, de novo, lembrando que apenas 17 tinham respondido quando eu montei o gráfico, não atualizei, quando eu vi agora tinham 23. E é importante responder essas tarefas que eu peço, porque isso vai para uma planilha e na hora de eu colocar pontos, ter feito as tarefas aumenta a média. Tá? É uma maneira objetiva que eu tenho de falar sobre algo que é subjetivo, ética profissional. Vamos lá. Então, esses são os números de vocês.
Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não. Os números de vocês são esses aí. Vamos para... Eu peguei esses números anteriores, ó, esses aí, esses que eu estava falando, e aí rearrumei de acordo com, isolando uma determinada variável independente. Vamos ver, por exemplo, por idade, como é que é, por gênero, como é que é, por bairro, como é que é, e por aí vai. Então, essa amostra anterior é o seguinte, por idade, ó, quando estamos abaixo da média, ou seja, pessoas mais jovens, o desnível de percepção é menor e acima da média é maior. Então, repara que o que o João Pedro falou está se verificando aí, ó, nem lembrava. Então, a média aqui, 23, né, talvez estar acima da média, esteja nessa faixa dos 30 anos de idade, o que está batendo com o que o João Pedro acabou de falar. Tá? Olha aí. Com relação ao gênero, então, tanto homens como mulheres, o fato de ser homem ou de ser mulher não altera muito, ó, 28%. Estou falando aqui, mas eu ainda não estudei, não, eu só tabulei e coloquei aqui para comentar na hora. Então, o fato de ser homem ou mulher não importa muito. O fato de ser mais velho ou mais novo, a gente está vendo aí que importa nessa percepção de desnível. Tá? Em renda, então, tem os que ganham menos, os que ganham médio e os que ganham mais. Tá? Então, quanto maior a renda, então, repara aí, quando a pessoa marcava lá que ganhava mais de 6 mil reais por mês, o desnível foi maior. Eu até pintei de amarelo, porque o outro lado, do lado direito, 21,4, foi o menor desvio. E esse 38,68 foi o maior desvio, né? Qual o maior desvio? O maior desvio foi provocado por pessoas que ganham mais. Então, repara aí, na medida em que as pessoas vão ganhando mais dinheiro, vão aumentando a renda, isso, nessa amostra que eu fiz, que é pequena demais, então, por que não a gente tentar criar aí uma tradição nas turmas de ética de estudar essas variáveis e a cada turma a gente aumentar os dados desse questionário. Então, pessoa ganha mais, ela tem uma percepção de desvio de ética maior. Tá? Eu acho que isso seria interessante. Isso vai estar acontecendo com a gente. Eu tinha falado para vocês, eu estou com 56 agora, então o peso da idade está fazendo algumas coisas muito interessantes no meu comportamento, na minha cabeça. Tá? Então, em relação à percepção ética, nem lembro quais foram as minhas respostas, mas teve esse desnível também, até porque eu estou influenciado por todos esses dados, a minha resposta não deveria contar muito. Mas, em relação à renda, quanto maior a renda, maior esse desnível, foi o que mostrou aqui. O fato de se trabalhar, estudar, os dois ou um só. Né? Então, vamos lá. Quem só trabalha tem um desnível maior, ó, 37%, colado lá no 38%. Tá? Então, estudar e trabalhar, dos três grupos aí, é o que tem o menor desnível, 27%. Mas repara só, 27 e 30 é muito próximo, né? O 37 é que caiu muito. Então, caiu não, que se distanciou. E tem uma variável que vocês vão perceber, se vocês estudarem lá o PDF que eu enviei, que quantidade de anos de trabalho influenciam a sua percepção ética. Tá? Então, estar trabalhando há mais tempo vai moldando em você uma percepção ética sua e dos outros diferente. Tá? Isso está dizendo aí. Bom, lá para os bairros, quando a gente separa por bairros, quem marcou que mora em outro município teve o menor desvio. Então, pessoas que não são residentes da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro tem o menor desvio, ou seja, só 21%. Tá? E aqui dentro da cidade, deixa eu ver aqui, ó, 34%. O pessoal do centro é que tem a maior percepção de desnível. Tá? Então, ter declarado que mora no centro da cidade teve esse maior desnível aí. Isso, lembrando que são os dados antes de vocês. E com relação à idade da mulher, vamos ver aqui.
Ó, entre a mulher mais nova e a mulher mais velha, sem muita diferença. Tá? E 25% disse que não tinha condições. Bom, e aí vem uma pergunta que eu gostaria de investigar, talvez com a turma de vocês, ou quem sabe começando com vocês e indo mais para frente. Quais variáveis devem ser determinantes para a nossa percepção quanto ao comportamento ético? Essas que vocês estão vendo aí não têm fundamentação teórica alguma, uma coisa que eu tirei da minha cabeça em função dos livros que eu leio, dos artigos que eu leio para dar aula de ética. Então, eu tomei conhecimento de algumas variáveis e fui, uma hora qualquer, eu bolei um questionário, comecei a aplicar e não mudei o questionário de um tempo para cá, então eu estou vendo como é que as respostas estão se comportando ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente quisesse avaliar, se a gente fosse fazer essa pesquisa que eu estava propondo agora para o João Pedro, lá em janeiro, que variáveis a gente poderia investigar, além dessas daí, ou essas estão bacanas, né, para a gente ter uma ideia. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês da coleta de dados até o período anterior. Vamos ver a coleta de vocês, aí está um resumo do que vocês responderam, lembrando que são só 16 respostas. Tá? Então, é muito importante quando tiver lá uma tarefa, alguma coisa assim de coleta de dados, porque quanto mais informação, melhor. Não tem como dizer com 16 respostas que isso aí reflete a turma, tá? Mas é o que eu tinha naquele momento. Então, a idade média de vocês, 23 anos, parecida com a idade lá anterior. Mais homens respondendo do que mulheres, parece também. Renda, quase 70% ganha até 2.000 e 31% entre 2 e 6. Nenhum declarou ganhar acima de 6, dentro daqueles 16 lá. Pela ocupação, 88% estuda e trabalha. Ok? Com relação ao bairro, deixa eu ver aqui, 50% mora na Zona Norte, e com relação à idade da mulher, 50% disse que a mulher tem 20 anos de idade. Então, de novo, idade média 23 anos, é uma idade média baixa, né? Então, a maioria de vocês é muito jovem. Então, a maioria de vocês vai ver, segundo lá o teste psicológico, a mulher mais nova e não vai conseguir ver a mulher mais velha. Eu ia fazer a setorização, como eu fiz, para a aula de hoje, né? Porque lá com 16 eu esperava que alguém mais ia responder, mas não tive esse tempo, não consegui fazer. Mas seria interessante a gente ver como que, dividindo vocês por gênero, por renda, por ocupação, etc., como é que faz esse desnível. Tenho 23 respostas. Quem não respondeu ainda, tenta responder. A gente já não vai ter aula semana que vem, então, se puder, quando a gente retornar de janeiro, se a maioria já tiver respondido, eu posso fazer uma análise parecida com o que eu fiz até a turma anterior, se vocês responderem, é claro. Bom, era isso que eu queria falar. Acho até que eu falei muito. Professor, envie o e-mail com formulário para o pessoal que não viu, porque eu preenchi, mas eu mesmo tive dificuldade, porque tinha 2 links, aí eu fiquei, sabe, tinha o link da aula e o link do formulário, e aí criou essa confusão rápida, tipo, eu só peguei o da aula porque eu ia ver a aula, deixei o formulário para depois, pode ter gente que não viu na hora e acabou esquecendo. Beleza. Realmente, abriu o e-mail, viu o link da aula, foi e esqueceu do outro. Não pensei nisso. Vou enviar assim que acabar a aula, daqui a pouquinho. Tá, João Pedro? Valeu por ter ligado, por ter lembrado. Tá? Bom, para a gente terminar, eu queria fazer essa proposta para vocês. Falei no início e vou falar de novo. É uma proposta que eu tenho como uma contribuição minha para tentar tornar o semestre mais tranquilo. Tá? Então, estou supondo que alguns de vocês não estão interessados, digamos assim, em explorar muito essa disciplina de ética, e é uma disciplina que é melhor explorada quando você tem aqui apenas pessoas que querem, né, assim, contar um pouco com a minha experiência para movimentar um pouco as ideias aí dentro da cabeça. E tem pessoas que, por uma razão ou por outra, eu respeito todas elas,
Se puder resolver a questão rapidamente, já resolve. Então, eu vou fazer o seguinte, estou dando essa proposta para vocês. O PDF eu já enviei, são os 7 primeiros capítulos. O que eu preciso? Eu preciso que você diga para mim que você leu e teve conhecimento em cada um deles. Então, são 7 capítulos, eu preciso de 7 arquivos. Não precisa de escrever muito, tá? Quanto mais você escrever, pior para eu ler. Então, cada folha, no máximo meia folha só. Em meia folha você resume o que tem naquele capítulo, tá? Então, quando retornarem às aulas, eu vou fazer a pergunta: quem estudou os capítulos e quer fazer a prova? Eu. Então, a gente reúne uma galera, a gente faz primeiro a P1, eu dou a nota de P1, depois a gente faz P2. O que cai em P1? Capítulo de introdução e mais os 3 outros. Então, são 4 capítulos. Como é que é a prova de ética? Não é pergunta do tipo, cite as 3 variáveis, não sei o quê, não sei o quê. Não é nada disso. Tá? A prova de ética que eu costumo fazer é o seguinte, eu vou te dar uma situação do livro, tá? Eu vou pegar lá, vou copiar, vou colocar a citação, e vou fazer uma pergunta para você responder aquela pergunta, alguma coisa sobre aquela situação. E como é que você responde uma pergunta de ética? Você diz sim ou não e justifica. A maneira como você responder sim ou não e justificar, se você falou, fez lá um raciocínio lógico, etc., deu exemplo e tudo mais, isso aumenta a sua possibilidade de você ter respondido corretamente. Tá? Quanto menos detalhe você colocar, quanto mais enrolação, pior. Então, não precisa, você vai reportar para mim através dos resumos que você leu, ok? Então, você vai fazer um resumo de meia página por capítulo, tá? E a gente vai fazer isso de maneira ordenada. Primeiro a P1, depois a P2. Com isso, em janeiro, essa galera encerra. Eu vou dar uma proposta de nota, que está baseada num método que eu não vou revelar, mas é um método que diz para mim quanto valeu o seu semestre. Aí eu te dou lá, sei lá, 7,8. Ah, tá ok. Acabou. Tá? E aí a gente fica no semestre, quem tiver a fim de fazer explorações. Aí eu vou pegar um determinado artigo, a gente estuda, vamos chamar pessoas lá do CRC para expor aqui como é que os profissionais do Rio de Janeiro estão sendo julgados. Né? Então, tem penalidades éticas sendo aplicadas todas as semanas pelo CRC. Então, como é que está o comportamento ético dos profissionais da contabilidade aqui no estado do Rio de Janeiro? A gente pode pegar lá uma pessoa do CRC para vir aqui falar como já veio. Então, seriam, digamos assim, passos a mais para quem tiver interesse realmente de explorar. Beleza? Então, eu vou tentar atender os 2 casos. Se ninguém se manifestar, eu vou falar, alguém quer fazer a prova antecipadamente? Se ninguém se manifestar, eu sigo normalmente. Cada dia eu exploro um capítulo, os 4 primeiros, né, que é a introdução, mais 1, 2, 3, P1. E os 3 últimos, P2. Tá? Aí lá para o meio de fevereiro a gente deve acabar. É bem tranquila essa disciplina, não tem nada de preocupação, não. Não precisa ficar perdendo noites estudando nem nada. A grande questão é tentar ver tudo isso que eu falei. Você tem emoção e tem razão e tem um fato, né? Então, você vai ter que tomar uma determinada decisão, você vai ter que fazer ou deixar de fazer algo. Por que você vai fazer? Por que você não vai fazer? Né? Então, não fiz porque não gostei. Isso não é uma resposta numa prova de ética. Tá? Isso aí é uma resposta que vai ter pouquíssimo ponto de avaliação. O que é uma resposta de ética? Você vai dizer sim ou não, provavelmente, concordo, discordo, tarará. O porquê que você discorda. Okay? E, de repente, dar algum tipo de exemplo. Isso é uma resposta embasada. Esse link entre o sim ou não e uma justificativa é o que eu vou ler. Além do que, existem coisas que eu vou pedir para vocês que eu acho que é natural que um professor peça para os alunos, né? Fazer uma tarefa, preencher o questionário, ou fazer uma coisa ou outra. Então, tem uma planilha onde eu faço o cômputo das tarefas que eu passo. No final, eu somo tudo, acho uma média e proponho a nota para vocês. Bom, era isso que eu queria falar. Agradeço a presença. Eu vou tentar, na primeira aula de janeiro, vou mandar o link agora. Tá? Acabou tudo, eu mando o link do questionário. 5 minutos para responder. Se bem que vocês já vão estar um pouco influenciados, né? Mas aí, pelo menos, participam da pesquisa, procuram não se influenciar com o que eu acabei de falar
respondam o que realmente vocês acham. Eu vou jogar os dados de vocês e vou comparar vocês com essa amostra anterior. Para o período seguinte, a de vocês vai passar para deles e assim a gente vai indo. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, que eu posso tentar responder. Vou ver aqui no chat se tem. Professor, eu tenho uma. A Amanda já colocou o link aqui, ó. Obrigado, Amanda. Então, mas eu vou mandar de qualquer forma, João Pedro. Quem quiser já começar, já está aqui o link. Pode fazer a pergunta, por favor, Pedro. Tranquilo. Professor, eu estou vendo aqui, a aula está sendo gravada, correto? Correto. Ela fica depois disponibilizada para a gente? Sim, eu esqueci de falar. Eu tenho um canal no YouTube da turma de Finanças Pessoais. Tá? É bem fácil de lembrar. Ó. Finanças Pessoais UFRJ. Tá? Finanças Pessoais UFRJ. Aí lá tem uma pastazinha da ética profissional. Acabou a aula, eu sento aqui no meu editor, que eu faço uma gravação só. Aí corto o que é de finanças pessoais, coloco na pasta de finanças pessoais, corto o que é de ética e coloco na pasta de ética. Isso é porque tem uma orientação da universidade de fazer aulas assíncronas. Então, a pessoa, por um motivo qualquer, que não importa, não pode estar aqui agora, ele, se quiser participar da aula, ele vai lá e assiste ao vídeo. E movimenta o nosso canal também, né? Tá, mas fica assim, é bem simples, Finanças Pessoais UFRJ, tá? É um canal do YouTube, e tem lá vários vídeos, muita coisa que tem lá que vocês quiserem explorar. É interessante. Obrigado. Valeu, Pedro. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Andrew. O senhor tem a matéria do senhor de ética lá no AVA? Então, eu, embora já tenha sido chamado a atenção pelo chefia de departamento, eu ainda não sei usar o AVA, tá? Eu quero ver se eu consigo resolver esse problema agora nas férias, nesse recesso. Vou tentar entrar lá e tentar usar a plataforma de alguma forma. Não sei usar, não tem nem senha, não tem nada. Vou tentar entrar. Tá? Mas por que você pergunta? Não, tá ok, é para ver se eu pegava o material por lá, mas eu estou achando que o material é aquele processo decisório ético que o senhor mandou para a gente. É isso? Eu procuro fazer as coisas bem simples, tá? Então, tem só um livro, que ele é um livro do CRC, um livro bom, produzido de maneira científica, ele cobre bem a matéria, então, é só nele que a gente vai falar. O que eu fujo um pouco do livro é que, como é um assunto que eu acho que é importante para quem é mais jovem, eu procuro tirar algumas coisas da minha cabeça e comentar nas aulas, entendeu? No período passado, eu não fiz muito isso porque eu ainda estava me acostumando com esse negócio de ficar olhando, falando aqui para uma tela e sem interação. Então, eu não sei fazer isso muito bem, mas com a turma de vocês eu vou tentar fazer algumas provocações, porque nas aulas de ética, em sala de aula, eu gostava muito de fazer provocação. Então, eu acho que a provocação ela é importante, porque, assim, a minha percepção é que você tem que ficar realmente muito puto da vida quando eu falar alguma coisa, porque aí você, sabe, fala, pô, mas eu tô puto, mas será que isso daí faz algum sentido? Então, quando a gente provoca esse desnível, e a aula de ética é para isso, para você ver o outro lado, né? Eu gosto, mas pelo computador é muito difícil, vou tentar fazer isso com vocês aqui. Mas o livro é basicamente para a gente fazer a prova. Vamos supor, eu tenho que entender, algumas pessoas não querem ficar com essas explorações nem nada. Se puder fazer o feijão com arroz e fazer a prova e acabou, beleza, então eu vou tentar atender os dois públicos. Vai ser o livro e outras coisas, para quem não quiser fazer a prova. Valeu, Andrew. Mas o seu nome é Andrew mesmo ou é André? Sim, é Andrew mesmo. Andrew. Ok, Andrew. Valeu. Sem mais perguntas? Então tá, pessoas. Acabou aqui, eu vou parar o vídeo e vou enviar o link do questionário. Eu já vi aqui que a Amanda, né, enviou. Quem tiver condições já pega aí no chat, mas vai para o e-mail agora, o e-mail de vocês, tá bom? Boa noite para vocês, boas festas. Só nos vemos em janeiro. Eu mando um e-mail dizendo quando vai ser a primeira aula, tá bom? Forte abraço, boas festas, divirtam-se muito e até lá. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, professor. Abraço. Boa noite. Um abraço, professor. Abração.